Me tem um Conca que foi contratado para ser reserva do Diego e não jogou o ano inteiro. Pelo contrário, minto, né? Jogou 25 minutos de um jogo e a gente gastou quase 3 milhões com o Conca por causa de 25 minutos. Sabe? Esse cara tem que ser chamado à responsabilidade. Tem que chegar para ele, filho, você só fez merda em 2017. Em 2018 não dá para fazer assim. Ou então demite o cara, porque não dá, não tem condição. Olha, desculpa, só por uma questão de justiça, o BAP falou aqui pra gente que ia demitir o Rodrigo Caetano. Ah, que bom. Eu conheço bem a posição dele. O que existiu no Flamengo, assim, me desculpe, assim, que nos Estados Unidos os caras chamam de OPM Effect, que é assim, Other People's Money Effect, o dinheiro dos outros, certo? Como o dinheiro é dos outros. Então, assim, eu duvido, tá certo, que se o dinheiro saísse do bolso de algum daqueles caras ali, tá certo, algum deles escalaria o Conca nas condições físicas que o Conca estava, tá certo? Sabendo que a partir dali ia começar um compromisso no qual o Flamengo ia gastar continuamente, por mês, todo o salário do Conca. Eu duvido que se saísse do bolso deles, ele tomaria essa decisão. Então, assim, você tem empresário pressionando o diretor de futebol do Flamengo, empresário pressionando o técnico do Flamengo, tá certo? Os próprios jogadores, o cara começa a criar um clima ali, aí os jogadores, pô, escala o cara aí, o cara tá na pior, pô, ele precisa começar a ganhar dinheiro e tal. Fica aquele uma mão lava a outra, entendeu? Um tá ajudando o outro. E como o dinheiro não é de ninguém ali, tá certo? O dinheiro é do Flamengo, o cara tá fazendo bondade com o dinheiro do Flamengo. Agora, eu queria ver se o cara fosse fazer isso com o dinheiro dele. Se saísse, por exemplo, do salário daquela época do Zé Ricardo, ou de qualquer um dos caras que estão acima dele, tá certo? Se ele escalaria o cara. Escalaria coisa nenhuma. Duvido que escalasse, entendeu? Mas com o dinheiro é do Flamengo, o Flamengo fez o contrato assim, fica o Flamengo pagando. O Flamengo é o Flamengo, né? Quer dizer, o Flamengo tá lá, o Flamengo tem dinheiro, porra, tá vendendo aí jogador caro, botou dinheiro no caixa. Então, assim, aí é que eu digo, meu amigo, gestão é isso. Gestão é o cara que está representando o clube e não o empregado do clube tomando decisão. Por quê? Porque o Rodrigo Caetano é empregado do clube. O técnico do clube é empregado do clube, tá certo? O vice-presidente de futebol do clube não é empregado do clube, que por acaso era o presidente do clube. Ele é que é o responsável por dizer o dinheiro do clube é que está em risco, não vai escalar porra nenhuma. Entendeu? Então, aí é que entra o papel do dono. E isso eu não enxerguei no Flamengo, o papel do dono. Por quê? Porque o dinheiro é do Flamengo, entendeu? Tá tudo bem. O discurso era, porra, o trabalho está sendo bem feito, está todo mundo prestigiado, meu objetivo é manter igual até o final do 2018, quando eu saio da gestão. Fui só eu que ouvi isso ou vocês ouviram isso também? Não haverá caça às bruxas. Então aí, meu amigo, quando você tem um ambiente permissivo desse, onde quem representa o clube não assume o ônus de representar o clube, porque nesse momento, cara, você é o cara chato. Você é o cara que é responsável pelo orçamento, pela gestão, você que tem que dizer não. Cara, e eu não consegui enxergar isso em momento nenhum no Flamengo. Ninguém dentro da escala fazendo esse papel. Pelo contrário, todos um elogiando o outro. O papel, o técnico está muito bem, o outro não, porque o meu outro aqui está muito bem. Então, o outro aqui está muito bem. É todo mundo se elogiando e o Flamengo perdendo ponto e nós terminando cada dia um dia mais revoltado do que o outro. Entendeu? Mas isso, gente, é gestão. Entendam. E o pior é que a gente fica falando assim, não, porque a gestão do Flamengo é brilhante, só falam nos números, falam, cara, a gestão do Flamengo na hora do futebol foi horrorosa, porque não teve. O Flamengo é perdulário. Não teve, cara.
Não teve. Quer dizer, gestão seguinte, você cobrar resultado. Eu não vi ninguém cobrar resultado, então não teve gestão. Mas é que eu falei, depende muito do que eles acham de bom resultado, né? E teve uma última pergunta de vocês aqui, que eu não quero fugir, que é o negócio do Rueda, né? Isso. O que eu achei do Rueda, né? Então, rapaz, assim, é muito difícil, quer dizer, a gente avaliar o Rueda pelo seguinte: o Rueda chega, assim, do meio para o final de um período lá, de um ano, né? Onde a estrutura como um todo permanece, quer dizer, quase nada muda. Então, ele encaixa ali, mas vamos lá, os treinadores de goleiros são os mesmos, os caras da inteligência são os mesmos, o departamento médico é o mesmo, o diretor de futebol é o mesmo, sabe, todo mundo é o mesmo, aí ele que é o estranho no ninho, entendeu? O assistente dele lá, o Jaime, é o mesmo, a sombra dele lá é a mesma, entendeu? Então ali, que aliás eu não entendo como é que é o papel, ele vem, ele traz um assistente, aí tu tem o Jaime, cara, como é que é essa história? O que cada um faz? Qual é o papel de cada um ali? Eu não consigo entender, mas tudo bem, vamos lá. De novo, desculpa eu insistir nesse ponto, mas para mim isso é uma coisa fundamental, né? Porque o que eu aprendi na minha vida é que, porra, cachorro que tem 2 donos, o cachorro morre de fome. Que nenhum faz nada, porque um acha que o cachorro vai dar comida para o cachorro, o outro acha que é o outro que vai dar, e no final o cachorro morre de fome, né? Porque quando você tem um cara só, o cara sabe que tem que dar comida para o cachorro. Então, assim, você tem vários, o problema é complicado, né? Então, assim, é muito difícil avaliar o trabalho do Rueda, entendeu? O Rueda, e você vê do jeito dele falar, ele é um cara que tenta ser jeitoso, ele tentou se adaptar, ele está prestando atenção no que o presidente está falando, o que o diretor de futebol está falando, ele está tentando se adaptar ali, né? Um pouco ao ambiente que ele está. Eu acho que a partir desse ano é que, de fato, se ele continuar no Flamengo, que a gente, de fato, vai poder avaliar melhor o trabalho dele. Porque agora ele já conhece, já sabe mais ou menos como é que funciona o sistema e tudo isso. Aí vai ter tempo de entrar com o elenco, já conhecendo qual é o elenco que ele vai ter na mão, para ele poder treinar e tudo. Acho que ele tem condição de dar um resultado melhor, porque o sujeito ainda mais vindo de fora, né, sendo um estrangeiro, caindo de paraquedas lá no Flamengo, porra, nem a língua direito o cara fala. É muito complicado. É complicado, sim. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Deixa o Leblon passar ali rapidinho, Luiz, que o Leblon tá com uma ali, ele falou, ficou nessa uma hora, ele não falou nada. Fala aí, Leblon. Olha só, porque nós já estamos quase no final do programa, então eu deixo o Luiz falar, depois eu encerro, não tem problema nenhum. Quando for mais para próximo do final, na minha hora, eu falo o que tem que falar. Então, beleza. Tem que ser rapidinho, tá, Luiz? Muito rápido. Muito rápido, é só... vamos supor, você é presidente do Flamengo, chega na sua mesa, Rueda ou Renato Gaúcho como técnico, porque está tendo um murmurinho aí dizendo que o Rueda está sendo sondado pelo Chile, e aí o pessoal já está maquinando a não renovação do Renato Gaúcho com um namoro pelo Renato Gaúcho. Luiz, só acrescentando, o Renato Gaúcho hoje, ele rejeitou a oferta do Grêmio para renovação de contrato, viu? Isso. Bom, então, você tem no papel hoje, Rueda e Renato Gaúcho, quem você escolheria? Eu ficaria com o Rueda. Que beleza, que beleza. Tá bem. Que beleza, meus parabéns. Minha admiração aumentou ainda. Porra. Graças a Deus. Paulo. Eu ficaria com o Rueda. Não, pode deixar o Ricardo fazer a dele para terminar. Olha só, eu queria, primeiro de tudo, porque já na minha participação final, primeiro te agradecer muito, Rodolfo Landim. Agradecer você ter vindo até a gente, você nos aturar durante quase 3 horas. Isso é um exercício de uma paciência quase oriental, mas, enfim, dizer
que numa das chamadas do programa nós fizemos que nós acreditamos mais em ideias do que pessoas. Só que as ideias não brotam do chão, as ideias brotam das pessoas. E eu, como já falei, como eu sou o velho aqui, eu sou o dinossauro aqui, todos os meus excessos ficam por conta de uma demência senil. Mas eu quero falar para você o seguinte: você vai ser o próximo presidente do Flamengo. Que não seja na próxima gestão, talvez nessa próxima eleição, você vai ser. Uma hora você vai ser presidente do Flamengo, porque o Flamengo precisa de você. E precisa daquela tropa de gigantes que se associaram lá em 2012 para tirar o Flamengo do tempo que não tinha papel higiênico, nem torneira, que nego roubava a torneira e levava para casa. Eu, como sou da antiga, já vi acontecer algo semelhante lá atrás, o Dragão Negro. Dragão Negro era o Flamengo para frente, passava o aviãozinho na praia com a faixa. Estávamos numa situação dramática também. Então, eu, quando falo, eu sou Flamengo, eu sou maluco, eu amo o Flamengo. Então, nessa minha maluquice, eu tenho certeza absoluta que você vai ser presidente do Flamengo. Não necessariamente na próxima gestão, mas você é porque você é um cara talhado para ser presidente do Flamengo. A tua missão antes de ser candidato é unir, não unir as oposições, unir aqueles gigantes de 2012, lá do Cine Leblon, unir aquela tropa de volta, porque aquilo não tem preço. Aquela união, aquelas pessoas, não tem preço o que vocês fizeram para o Flamengo. E aí, para terminar minha participação, mais uma vez te agradecendo, que quando você for sócio, ou melhor, quando você for presidente do Flamengo, você não esqueça da nossa maior riqueza, que é a nação. Não é a nação que pode ser sócia torcedora que mora aqui no Rio, não. Esses caras estão aí no meio do... Eu já contei aqui várias passagens minhas aí no interior do interior, que eu chego lá, tem um cara com a camisa do Flamengo e que não tem condição de ser nada. Se pudesse nem sócio torcedor o camarada pode ser. Que você pense nisso, numa possibilidade de criar um sócio torcedor off-Rio, qualquer 10, 15 pratas, para o cara se sentir incluído no movimento, para o cara se sentir participante da situação. Não é para ele fazer nada, porque ele não vai vir ao Maracanã nunca mais, mas está lá isolado. E é essa gente que é a força do Flamengo. Lá no blog nós temos 3 pessoas de fora que escrevem com amor, que nos chega a sensibilizar. Então você vai ter isso que eu vou cobrar. E se eu já tiver desencarnado, eu vou te assombrar lá. Cadê o compromisso com a nação? Cadê o compromisso que está lá do lado dessa pessoa que está lá do lado de fora? E para finalizar, agora é uma coisa que é quase que interna nossa, nós temos um programa irmão que saiu do mesmo grupo, que é o Política Rubro-Negra. Então queria mandar um abraço. Tem gente aí que está lá no chat falando, o Roncari está lá, tem o Urubu Marrento, tem o Ricardo Prime, que é um irmão, tem ao mesmo tempo 51 anos de arquibancada, feito eu. Fomos ao primeiro jogo, 6-6, um jogo, uma decisão que o Flamengo perdeu para o Bangu, olha só. 3-0, eu estava lá, cara. Então, você pode ver que situação, daquela briga monstro. Então, eu estava lá também, pô. Olha só, então já somos 3, veja bem. Eu fui com meu tio ao jogo. Eu acho que você foi de berço, eu vou te dar essa moral aí, vou dizer que eu acho que você foi de berço para lá, mas enfim, e temos eu falando... Nada, rapaz, eu tinha 9 anos de idade, eu nasci em 1957, tem 60 anos, cara. Ai, que beleza, que beleza, que beleza, tá vendo, jovem aí, e você, olha só, contamos com a tua força. Vou te contar uma história aqui, rapidinho, 1 minutinho só. Meu primeiro jogo no Maracanã foi a final Fla-Flu em 1963. Meu pai era fluminense, meus 2 irmãos fluminense. E meu pai me levou para ver o jogo na torcida do Fluminense. E eu me encantei com a charanga do Flamengo tocando lá. O tempo todo no jogo eu só fiquei pensando assim, porra, eu queria estar lá do outro lado. Entendeu? Assim, foi meu primeiro jogo do Maracanã, porra, em 1963. Depois disso, porra, eu sou a prova perfeita de que Darwin estava certo. As espécies evoluem. Meu pai era tricolor, virei Flamengo, cara. Salvou a família, porra. Salvei a família, exatamente.
Mas então, só para finalizar, e agradecendo mais uma vez a você, para mandar um abraço pro pessoal todo, o PC Farias também está aí, PC o Maurício. Não, PC Faria não. PC Faria não. PC Pereira, desculpa, PC Farias. Tudo pela demência senil, vale tudo. PC Pereira está aí, né? O Maurício lá do Sul também, que é um conselheiro do Flamengo, que mora lá em Gramado, comprou um sítio lá, já falei para ele, vou lá me afogar no chocolate, que eu sou chocólatra. Mandar um abraço para eles todos aí e dizer que nós agradecemos demais a tua visita aqui. Que você lembre desse pessoal de fora, dessa nação que é a nossa força, o nosso diferencial. Senão eu vou te assombrar. Se eu tiver ido para o lado de lá, eu vou te assombrar. Valeu, irmão. Um abraço, muito obrigado. Desculpe os excessos aí. Hein? Não, assim, eu só tenho que agradecer aqui. Essas 3 horas passaram rápido pra caramba. Aqui foi um papo. Falar de Flamengo é um papo sempre super legal, super gostoso, né? Eu que tenho que agradecer a paciência de vocês me aturarem aqui, porque a maior parte do tempo quem falou fui eu, entendeu? Aqui falando um monte de ideia que eu não sei nem se faz sentido ou não, mas uma coisa vocês podem estar certo, né? Eu, assim como vocês, sou um rubro-negro apaixonado, cara. Assim, não existe dia da minha vida, entendeu? Que eu não pense pelo menos umas 2 horas no Flamengo, que eu não gaste 2 horas pensando no Flamengo, lendo sobre o Flamengo e tudo isso. Flamengo é uma doença boa, entendeu? Que eu fui acometido quando criança, né? E que tenho essa grande frustração até hoje, né? De não ter visto, depois dos anos 80, o Flamengo voltar ao lugar do qual ele nunca deveria ter saído, né? E no fundo, quer dizer, você tem razão, o que a gente tem que tentar buscar é a união de pessoas que hoje têm condição de poder emprestar ao Flamengo um pouco daquilo que elas aprenderam, do conhecimento que elas tiveram, para poder levar o Flamengo para esse novo estágio, quer dizer, que deveria ser antigo, desde 81, é de maior time de futebol do mundo, o maior clube do mundo, cara. A gente tem tudo para fazer isso. O Brasil é uma referência no futebol mundial. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Cara, por que a gente não consegue colocar o Flamengo com um nível de disputa de Champions League, por exemplo? Cara, eu sei que tem problemas estruturais no futebol brasileiro, tem coisas que a gente precisa melhorar como um todo, mas se algum lugar tem que começar melhorando, tem que ser por nós, cara. Nós somos os maiores, nós é que temos que dar o exemplo. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Isso eu falo para as pessoas. E esse grupo existe. Existe uma série de abnegados, de fato, que estão dispostos a fazer o melhor pelo Flamengo. Infelizmente, quer dizer, esse grupo interrompeu. Daquele grupo que você falou, do Cine Leblon, que a gente tinha lá, a gente até botou na foto na época da campanha, o único que estava ali naquela foto e que não nos apoiou na Chapa Verde foi o Flávio Godinho. Era o único que estava naquela foto. Todos os demais daquela foto estavam na Chapa Verde, né? Mas, de certa forma, a gente não conseguiu comunicar para os sócios do Flamengo que nós sim é que seríamos a continuidade, e não apenas o presidente com um pequeno grupo que se juntou a ele depois, né? Então, assim, você tem razão, é isso. Agora eu digo para você, posso ser eu como pode ser qualquer outro, entendeu? O que é importante é que esse grupo unido volte para lá para poder trabalhar, para botar o Flamengo no lugar que ele precisa. E, para isso, a gente vai precisar do apoio de todo mundo, inclusive de vocês que têm esse veículo maravilhoso aí para poder comunicar com os torcedores do Flamengo, mas também sócios do Flamengo, porque é através deles que a gente pode voltar a continuar esse tipo de transformação que a gente estava tentando fazer e que, na minha percepção, pelo menos na gestão, foi interrompida.